caminhoneiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ananindeua com o queridíssimo Gabriel Silveira, cantor, compositor, que hoje vai falar do assunto mega importante, direitos autorais. Gabriel, obrigado por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Olá, Hélia. Muito feliz em participar mais uma vez do teu programa aqui, do teu canal. E vamos falar desse assunto que é tão importante hoje em dia, né, para todo mundo. E eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz de participar. Gabriel, vamos começar falando sobre a tua palestra lá no SESI de Ananindeua sobre este assunto, direitos autorais. Como é que foi? Como é que o público te recebeu? Me conta. Para quem não sabe, né, eu sou formado em Direito, além da música, e eu fiz um projeto, um edital, que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, onde a gente apresentou uma palestra no SESC de Ananindeua, e que a gente foi apresentar para a turma do EJA, que é Educação Jovem Adulto, onde pessoas que estudam lá, elas saem com a graduação do ensino médio e com uma profissão, que é a profissão de produção cultural, onde eles aprendem a fazer editais, onde eles aprendem a ajudar quem está querendo fazer produção cultural. E aí a gente foi fazer essa palestra falando sobre direito autoral, que é o caso da minha pesquisa desde a época da faculdade, produção cultural, que é relacionado ao curso deles, e direcionamento de carreira independente, onde eu explico como a produção cultural ela é importante na vida dos artistas independentes. Eu acrescentei, né, falando de música, porque é a minha área, sempre foi a minha área, sempre foi onde eu sempre atuei, tanto como cantor, compositor, como produtor musical agora. Então, foi muito bacana a palestra, as pessoas interagiram muito legal com a gente, fizeram várias perguntas, a gente tirou dúvidas. Foi eu e minha equipe, a Júlia Ferreira e o Glaucio Lima, a gente foi lá fazer a palestra, apresentou a ideia, e o SESC abraçou muito a gente, foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer ao SESC por isso, e a gente está muito feliz com o resultado. A gente está com outras palestras também já para fazer, e a gente só está querendo colher frutos positivos de tudo isso. E eu estou gostando muito da receptividade da galera em relação a essas palestras, porque é um assunto muito importante para as pessoas, né? É um assunto, principalmente para os artistas, é um assunto que as pessoas têm que tá prestando muito atenção nessas questões, que são questões referentes à arte deles. Então, isso é uma questão muito bacana e que eu sempre estudei. Eu sempre quis colocar a música dentro do direito. Eu sempre quis eu tive essa vontade, né? Então é isso, foi só coisas positivas nessa palestra. E eu espero que as outras também sejam assim, né? Me conta, qual é o procedimento, assim, quais são os caminhos ou quais são as etapas que o artista deve seguir quando se trata de fazer registro de música até chegar no Spotify, por exemplo? Eu vou falar por etapas aqui como é que funciona. Primeiramente, depois que o artista compõe a sua música, né, a sua obra, primeiramente ela é uma obra. Ele tem que se cadastrar numa associação de música, geralmente vinculadas ao ECAD. O que é o ECAD? É o Escritório de Arrecadação e Distribuição. Ele que faz a administração dos direitos autorais referentes à música. E dentro do ECAD existem 7 associações que são vinculadas a ele, que fazem esse tipo de trabalho. Nesse caso, eu vou falar das 2 principais, que a maioria das pessoas elas se cadastram, que é a Abramos, a Academia Brasileira de Música, e a UBC, a União Brasileira dos Compositores. Então, essas 2 associações, elas são as principais. O compositor, quando ele tem a música dele pronta, ele tem que cadastrar a obra dele, né, nessa associação para poder ter o respaldo do direito moral, que é o direito direto. Eu faço e a obra automaticamente é minha. Mas aí, quando ele grava essa música, quando ele tem essa música disponível para ser lançada na internet, ele tem que cuidar de um outro fator, que é o direito patrimonial, que é nada mais que quando a música vira um áudio, ele tem que se preocupar com a questão do fonograma, que nada mais é do que a música em outros termos,
né? Só que aí, quando você vira produtor fonográfico, produtor de música, o seu próprio produtor, você tem que ter certos cuidados, como, por exemplo, o ISRC, que é o registro do seu fonograma. A obra, ela vira fonograma, né? Eu até dei um exemplo disso dentro do meu Instagram. A obra, ela vira um fonograma, e quando ela vira, a gente tem que registrar isso, mostrar que esse fonograma ele pertence a nós, produtores fonográficos. Então, as etapas são cadastro, né, do artista, cadastro da obra, gravação da música, né, automaticamente. Depois que grava a música, a gente cria o ISRC, que é o Código de Registro da Música, de modo geral, né? É o código. E aí a gente vai juntar esse fonograma a esse código. E aí a gente vai poder estar liberado para lançar nas plataformas, que são nas distribuidoras digitais, nas plataformas digitais. Tem que ter todo esse cuidado antes de lançar nas plataformas para poder ser respaldado de maneira correta. Então, são esses os passos, né? Cadastro, registro da obra, gravação, registro do fonograma, e assim você pode lançar nas plataformas digitais. Quem não faz esse espaço todinho e já lança nas plataformas? O que pode acontecer? O que pode acontecer quando a pessoa não faz esses passos e não tem esses cuidados é ter alguns prejuízos. Por exemplo, ela pode disponibilizar a sua obra, mas acaba que não pode receber por isso, entendeu? Ela não recebe nenhuma renda relacionada a isso, e também ela não fica resguardada com o risco de acontecer algo com a sua obra dentro da internet. Por exemplo, eu vou ser bem simples aqui, um vídeo no YouTube de uma música autoral, tudo bem, ele já é um registro, a gente já pode dizer que a obra é sua, pelo fato de ter uma data ali, está disponível em público num canal seu, ok, mas se você quer gravar isso como registro, você precisa fazer esses passos para poder estar resguardado e receber por isso, porque você trabalhou, você gastou dinheiro naquela produção e tudo mais. Então, o que pode acontecer é alguém possivelmente plagiar, que hoje em dia são casos raríssimos que acontecem de plágio, e também alguém pode reivindicar a obra dizendo que é dela se não tiver um registro. Então, são essas questões. E quando são músicas muito famosas, acaba ficando muito famosas, o problema acaba sendo maior. Então é bom a gente cuidar disso logo no começo da carreira, ou então administrar isso enquanto ainda tem tempo, porque são questões que podem vir a ser prejudiciais, né, para a gente, no caso do compositor ou o produtor fonográfico. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. Lá no Spotify, tem lá quem está cantando, quem compôs, não é verdade? Que são os créditos. Se tiver assim, os 5 compositores, tem espaço para colocar tudo isso no Spotify? Tem sim. Eu vou te dar um exemplo dois exemplos, na verdade. O primeiro exemplo que eu vou te dar da banda do Titãs, né, que é uma banda que tiveram vários integrantes, e algumas músicas deles ali tem o nome de todos eles. E tem como colocar, porque quando você coloca esses nomes, eles são cadastrados já, às vezes, nas associações, e aí a distribuidora que você é associado, para poder distribuir a sua música na internet, ela pede isso. Quantos? Para poder respeitar o trabalho dos outros compositores. Então tem como colocar o nome de quantas pessoas for para poder representar, entendeu? Por isso que é sempre importante a gente se cadastrar nas associações quando a gente for mexer com música, principalmente hoje em dia que a gente trabalha com internet. Então, é muito bom. Eu, por exemplo, coloco o nome de todas as pessoas que compõem comigo, que produzem comigo, entendeu? E os direitos conexos, quem cuida são as associações. Para esclarecer, né, o que são os direitos conexos? São os direitos dos músicos que participam. Então, por exemplo, o baterista, o baixista, o instrumentista, eles vão receber pelas associações, além também do recebimento do valor, né, do cachê e tudo mais. Então, é muito importante a gente sempre lembrar das pessoas, entendeu? Quando a gente vai fazer um projeto. Você falou no código ISRC. O que é exatamente isso? ISRC, né, as palavras claras, ele significa International Standard Recording Code,
que nada mais é do que o registro do código dos fonogramas, né? Como é que funciona? Quando você tem a obra cadastrada já, o que é a obra que eu falo, obra e fonograma? A obra nada mais é do que você registrar ou a letra da música ou a partitura da música na associação. Isso aí é o cadastro da obra. Você cadastrar a essência do que pode ser uma música no futuro, ou então o que pode ser transmitido para que as pessoas possam reproduzir aquilo de uma maneira que consiga entender, né? Então, isso é a obra. E o ISRC, ele faz parte do outro histórico, que é o fonograma. O fonograma nada mais é do que a música gravada. E esse fonograma, ele só pode tirar quando a música está gravada de maneira original, em estúdio. Como é que o ISRC ele é tirado, né? Como é que você registra a sua música? Você registra a obra, e aí a partir de quando você registra a obra e que você já gravou a sua música no estúdio, você volta para a associação, e na associação ele vai te pedir o fonograma, que é o seu áudio da música. Geralmente é em arquivo Wave, que você coloca lá, e aí ele vai te dar um código, que é como se fosse o CPF da pessoa, da pessoa física. É o CPF da música, o ISRC. É isso que faz, é o registro. Quando a gente nasce, a gente não tem a certidão de nascimento, é como se fosse a obra. A gente cadastra a obra. E quando a gente cresce, a gente tira o CPF, né? Que é o nosso registro, onde a gente vai apresentar em qualquer outras ocasiões. O CPF da música é o ISRC. Então é assim que funciona. Acho que dá para estar bem mais claro, né, de explicar assim. A gente sabe que essas coisas não são fáceis. Não são fáceis. Para aquele músico que não é muito ligado na internet, aquele compositor que não tem essa intimidade toda que um Gabriel Silveira tem com a internet, como é que ele deve proceder? Quando a gente chega nesse ponto de lançar as nossas músicas, o que acontece? Geralmente a gente tem ou alguém produzindo quando a gente começa, ou a gente tem sempre alguém produzindo as nossas músicas. E aí, quando a gente tem alguém produzindo, geralmente essa pessoa, ela conhece essas coisas, e os estúdios também têm os seus selos, que a pessoa, se ela tiver a opção, ela pode lançar pelo selo do estúdio. Porque assim, o que acontece? Geralmente, quando você tem alguém que está ali para administrar, né, a sua música, a sua obra, essa pessoa ela já cuida desses fonogramas. No caso, lá no estúdio funciona assim. A outra dica que eu posso dar para quem não conhece e que não tem essa oportunidade de ter uma pessoa para cuidar disso, ou no caso o artista independente, procura no YouTube vídeos sobre isso, tem vídeos de graça sobre isso, tem informações de maneira bem mais simples de resolver. Eu só preciso dar uma dica, que é sobre o ISRC, que é uma dica que é importante. Você precisa retirar o ISRC, ou seja, o CPF da sua música, na sua associação. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que ir atrás é se cadastrar, é ter o cadastro em uma associação do ECAD. Isso é importante porque as distribuidoras digitais, onde elas fazem com que a sua música leve para a internet, de vez em quando tem uns contratos que são complicados de lidar. Então, é bom você sempre estar resguardado em relação a isso. E tudo isso que eu estou falando tem como você entender e encontrar esse material todo no YouTube, em pessoas falando sobre isso, tem vídeos de produtores falando como isso acontece, entendeu? E quem não tiver, que tiver mais dúvida aqui, pode me procurar também, eu quero deixar isso claro, pode procurar a Elia aí, que ela também pode entrar em contato comigo para poder falar, e aí a gente esclarece tudo tranquilo, tá bom? Então, é por aí. A pergunta que não quer calar, Gabriel Silveira, esse é um processo muito caro? Depende das suas circunstâncias, na verdade. Eu sempre digo que é sempre bom a gente cuidar desses trâmites no começo, porque ele fica caro quando já tem problemas relacionados a direitos autorais. Enquanto está no começo, não tem tanto gasto, não tem tanto custo, porque são custos administrativos, é questão de cadastro, é questão de fazer com que a pessoa fique resguardada, são movimentos operacionais, digamos assim, né? Então, são coisas que são mais tranquilas de resolver. Quando já está com problema feito por questões de direitos autorais, que a maioria dos casos é assim,
a coisa se complica, e principalmente quando tem muitos números envolvidos, quando tem muitos views, quando tem muitos likes, quando tem muitos streams, que são as audições, né, nas plataformas, aí complica, porque entra em questão judicial, e aí você vai precisar de um advogado, você vai precisar de um contador, então são outras questões, né? Gabriel, fala pra gente quais são os mitos e as verdades mais importantes dentro do direito autoral. Eu acho que o maior mito que tem, né, que é o mito de que a distribuidora digital pode criar o ISRC. Ela pode, só que ela não cuida da maneira certa, né? Eu acho que você registrando nas associações é de uma maneira muito positiva, mais positiva ainda e resguardada, porque, por exemplo, vou falar como se fosse redes sociais, né? As redes sociais, em um determinado momento do tempo, elas se reciclam. E isso pode acontecer também com plataformas digitais, com o YouTube, com o Spotify. Então é sempre bom você registrar nas associações, que elas são específicas para isso. E eu acho que um outro mito que pode se falar é a questão de plágio ser uma coisa que banal. Eu acho que não é uma questão banal. Muitos casos acontecem de plágio e a gente tem que estar respaldado por isso. A gente tem que estar cuidando da nossa obra para poder não acontecer esse tipo de coisa. E eu acho que um terceiro, assim, último mito que eu posso dizer, isso não é uma coisa complicada de lidar. Os direitos autorais, eles são muitos assuntos, sim, mas são muitas coisas muito claras que, se você pegar os conteúdos, você consegue esclarecer de uma maneira onde você consiga fazer o seu objetivo final, que é cadastrar e lançar, que eu acho que todo mundo quer. Então, basta questão de se preocupar com isso. Eu acho que essa é a palavra, entendeu? E as verdades são que quem se cadastra e quem se preocupa com isso de começo não tem nenhum problema. Isso daí é uma verdade, né? Porque já está respaldado, já está com as obras todas regularizadas. Então, isso é muito bacana. O segundo é que você tem muito mais facilidade para distribuir a sua obra quando você está com elas regularizadas. E uma terceira verdade é que você acaba tendo muitas oportunidades pelo fato de estar com a sua obra toda cadastrada. Você tem mais portas abertas. Por exemplo, quem tem uma obra muito grande consegue fazer um songbook, por exemplo, porque já tem obras cadastradas, porque já tem aquela distribuição ao ar, né? Então, são aí mitos e verdades que eu posso falar aqui, que eu lembro no momento, e é isso. Na jornada da vida, os sonhos são a bússola que nos guiam rumo ao nosso destino. Para nós, o estudo não é apenas uma obrigação, é o combustível que alimenta nossas inspirações. Em um mundo repleto de possibilidades, entendemos a importância de direcionar nossas carreiras de forma independente. Cada livro, cada momento é um passo em direção aos nossos objetivos. Somos muito além de todo esse estudo que nos move. Somos agentes de transformação cultural, criativos incansáveis que moldam o mundo ao nosso redor. Da música à literatura, da arte visual à capoeira, nossa produção cultural me inspira e emociona. E em meio a essa jornada de descoberta e criação, entendemos a importância dos direitos autorais. Cada obra é única, cada ideia é valiosa. Respeitar os direitos autorais é preservar a essência da criação. Nós não apenas superamos as expectativas, redefinimos os limites do possível. Com determinação, paixão e comprometimento, construímos um futuro onde os sonhos se tornam realidade. Silveira, essa é a minha primeira turma de direito autoral. Gabriel, é claro que eu não posso deixar de perguntar para você das novidades que o Gabriel, cantor, compositor, está aí preparando para a gente, né? Então, me conta. Primeiramente, para a gente finalizar a questão das palestras, que está dentro das novidades também, a gente vai apresentar mais uma palestra, que agora as palestras se estenderam para Castanhal, e a gente está chegando por Castanhal para apresentar a palestra, e eu estou muito feliz com isso também, já na área do Sesc de Castanhal, e foi muito bacana fazer esse contato. No momento é a grande novidade das palestras, né, que a gente está chegando lá no EJA de Castanhal também. E aí o Gabriel Compositor também, a gente está pensando, está organizando isso, na verdade, a gente já está tudo pensado. A gente vai ter música nova aí futuramente, né, em breve, e vamos brindar aí tudo isso com um show futuramente também, que a gente vai logo logo soltar as datas dos shows, então vão ter coisas bacanas aí futuramente para a gente trabalhar. Quando tu diz futuramente, eu acredito que seja segundo semestre, não é? Por aí.
Segundo semestre. Para quem ainda não te conhece, não sabe aonde te encontrar, me conta o @ do Gabriel, como é que a gente faz para entrar em contato com o Gabriel, qualquer assunto que seja, música, direito autoral, como é que faz? Tá, para entrar em contato comigo é simples, basta entrar no meu Instagram, Gabriel Silveira, Facebook, todas as redes sociais, e-mail também, e o meu telefone, que eu também estou deixando disponível agora por questão das palestras também, que tem muito artista me procurando para falar em relação a isso, então está sendo fundamental deixar o meu número também. A gente troca essa ideia aí, quem me quiser conhecer e falar. E eu também queria deixar as minhas redes sociais aqui para a galera conhecer meu trabalho. Basta procurar Gabriel Silveira no Spotify, no YouTube, tá toda a minha discografia no Spotify, todos os meus clipes no YouTube, todo o meu trabalho aí de quase 10 anos já disponível. E agora, com esse novo trabalho aí que a gente está lançando no Instagram de direito autoral, tá tudo disponível. E é isso, tá bom? Então, vamos lá, eu estou aberto aqui a quem quiser conversar. Bom mundo, agora que nós já conhecemos um pouco mais do universo do Gabriel Silveira, que agora tem essa novidade, né? Que ele é especialista em direitos autorais. O que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem novidade, aqui sempre tem artista atualizando a nossa biblioteca, como o nosso queridíssimo Gabriel Silveira. Gabriel, muitíssimo obrigada pela tua participação, muito obrigada pelas tuas novidades, este é um assunto extremamente importante e eu te desejo sucesso. Muito obrigado, Elia, pela atenção. Obrigado por me escutar em relação a isso também, porque assim, eu sei que é muito complexo, mas eu sei que eu procuro sempre fazer o meu máximo para ajudar as pessoas e também para ajudar as pessoas a entregarem a sua arte de maneira segura. Então, obrigado pelo teu espaço mais uma vez. E é isso, eu estou à disposição quando quiser, tá bom? Obrigada, Gabriel. Boa noite. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau. Beijo.